De forma silenciosa, uma doença que se multiplica, invade células, tecidos e órgãos. Mas simples sinais podem ajudar a identificar o câncer, a segunda doença que mais mata no mundo e também a primeira causa de morte entre crianças e adolescentes no Brasil. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais chances de cura. E a rede de apoio de instituições e das famílias ajuda a trazer esperança e força para enfrentar os desafios do tratamento. Está no ar o programa Eu, Você, Nós e o Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos falar do acolhimento e apoio dado pelas instituições às famílias e pacientes que estão em tratamento contra o câncer. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Juliana. Gente, esse é um assunto muito importante e precisamos falar a respeito. Até porque, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o Brasil deverá registrar cerca de 625 mil novos casos da doença somente neste ano. Além disso, o câncer é a segunda causa de morte no mundo. Mas vale lembrar, de acordo com os especialistas, quanto mais cedo descobrir, maiores são as chances de cura. E por isso, hoje vamos falar com você sobre esperança, sobre apoio e sobre cuidado. Fatores que são essenciais para o sucesso no tratamento. E a gente conversa aqui no estúdio com a Sillan Ribeiro, que é assistente social atuante de maneira direta com o público na Associação Capixaba contra o Câncer Infantil, a ACACI. A gente também conversa com a Jaqueline Custer, gerente de relacionamentos institucionais da Associação Albergue Martim Lutero. Bom dia, bem-vindas. Bom dia. E pela internet, vamos receber a doutora Gláucia Perini Figueiredo, médica, oncologista pediátrica e também atuante como conselheira na ACACI. Bom dia, doutora. Obrigada pela sua presença. Bom dia e obrigada pelo convite também. Doutora, já vou começar o nosso bate-papo de hoje já te passando uma pergunta. Segundo as nossas estimativas, o INCA tem uma média de cerca de 130 casos novos aqui no estado do Espírito Santo de câncer infanto-juvenil. Explica pra gente o que significa esse índice. Refere-se a um aumento de casos? O cenário é esse? O que isso significa? Esse número 130 é o número do Espírito Santo, né? Ele corresponde à estimativa de novos casos por ano em indivíduos de 19 anos para baixo, né? É uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, né? Não é um número real, né? Isso não é incidência, mas é o número de casos que se espera por ano, né? No Brasil, cerca de 8.600 casos por ano são esperados em indivíduos até 19 anos de idade. Dentro, né, desse montante, 130 estariam no estado do Espírito Santo. E qual é a importância da gente avaliar essa estimativa? Isso é importante para verificar a questão do diagnóstico precoce? Como que isso funciona? Pois é, quando a gente fala em 130 casos, né, dentro de um estado, né, no Espírito Santo, a impressão que tem que é pouco, né? Não, só 130. Acontece que, como você mesmo já falou, né, na abertura, o câncer infantil ele acaba adquirindo uma importância epidemiológica porque ele é a segunda causa de morte em indivíduos de 1 até 19 anos de idade, né, no Brasil e nos países de alta renda também, tá certo? Ele é precedido apenas pelas causas externas, né, aquelas mortes violentas, os acidentes. Se a gente considerar como causa por doença, o câncer ele acaba ocupando o primeiro lugar, né, de morte por doença, né, nessa população, né, de 1 até 19 anos de idade. Enfim, né, o que a gente precisa fazer para melhorar isso, para diminuir esses números, né, para diminuir essa mortalidade, para que o câncer deixe de ocupar esse lugar como causa de mortalidade, né? Então existem várias coisas, eu acho que a gente pode conversar bastante sobre isso. Exatamente o que a gente vai falar aqui ao longo da nossa roda de conversa. Agora, a palavra
câncer, ela assusta, né? Ela amedronta a gente quando tem o diagnóstico. E aí, quando se trata dos nossos filhos, a situação ainda é muito pior, porque com a gente é difícil. Imagina um filho, né? Um pai e a mãe receberem essa notícia, e aí entra o papel de instituições para acolhida, como é o caso da Cássia. Ciulan, fala um pouquinho sobre esse trabalho que vocês desenvolvem, porque não é só com a criança que está em tratamento, a família também é acolhida, né? Sim, a Cássia há 33 anos, né? Ela foi fundada a partir de um movimento entre pais, né? Principalmente pais de crianças em tratamento, parentes, profissionais da saúde, né? E ela existe para justamente dar esse suporte, né? Nesse momento em que a rotina da família vira, né, de cabeça para baixo, né? O diagnóstico de câncer, né? Apesar da possibilidade das grandes chances de cura, né? Como a doutora Glaucia comentou, o câncer ainda causa, né? O diagnóstico câncer ainda causa muito medo, muito espanto, né? E altera a rotina toda da família. E considerando um país como o nosso, né? Em que as disparidades econômicas, as vulnerabilidades são tão acentuadas, o diagnóstico de câncer, né? Ainda é um desafio maior para as famílias em vulnerabilidade. Agora vamos falar como é que é o trabalho desenvolvido pela Acácia. A gente sabe que é uma instituição que atende, né, crianças em tratamento com câncer, mas existe todo um esquema de atendimento e de acolhida mesmo, né? A Acácia, ela proporciona, né, um suporte aí, né, com uma característica de atenção integral e complementar, né, de ações socioassistenciais com serviços prestados tanto na área de logística, né, então essa família chega lá através da Acácia, através de serviços de transporte, alimentação orientada, né, com profissionais de nutrição. Então a gente dá todo esse suporte logístico, né, hospedagem, porque nós atendemos tanto famílias que vêm do sul da Bahia, né, encaminhadas... Pois é, não é só gente aqui do Espírito Santo, né? Não. Tem pacientes que do sul da Bahia que se tratam no Espírito Santo pela proximidade, ou seja, um centro de oncologia mais próximo deles acaba sendo o Espírito Santo e não a Bahia, que vem, acho que a referência lá, essa acaba sendo Salvador, né? Então eles vêm para o Espírito Santo e aí chega aqui, vai ficar onde, né? Sim, a partir do diagnóstico de câncer, né, eles dão entrada, né, através do serviço social da Acácia, encaminhados pelo serviço social do Hospital Nossa Senhora da Glória, e daí a gente inicia esse processo de suporte a essa família, né? Então a gente presta um serviço aí de residência transitória, com hospedagem, alimentação, são 6 refeições diárias, todas acompanhadas, né, com serviço de nutrição, suporte de transporte, né? Eu acho importante frisar essa questão que você falou. Passa pelo serviço social do hospital. Sim, é uma parceria, né, porque precisa do diagnóstico do câncer, Sim. né? A família pode sim procurar a Acácia, pode sim buscar informação. Eu recebi o diagnóstico do meu filho. Sim. Eu posso ir diretamente na Acácia? Posso, a gente pode informar, a gente pode prestar um serviço de informação, de acolhimento na Acácia. Certo. Sim. Então essa família é hospedada, ela recebe todo esse suporte. Então nós atendemos tanto famílias que vêm de fora do estado, como todo o estado do Espírito Santo, mas também da Grande Vitória, né? Então a gente presta todo o serviço de suporte socioassistencial a essa família e multidisciplinar, né? Porque aí a gente entra com o suporte do serviço social, da fisioterapeuta, da nutrição, né? Que vão estar acompanhando essa criança, esse adolescente e também o acompanhante, né? O representante legal. Então, para isso, a gente tem todo um serviço estruturado, né? Com umas práticas integrativas, que é o programa de cuidar do cuidador, né? Que aí tem os serviços, né? Várias oficinas, né? E de yoga, né? E outras oficinas que ajudam a fortalecer esse cuidador diante do longo período de tratamento, né? Que o câncer exige um período aí bem intenso e longo, né? Muitas vezes de tratamento. Bem, a gente tem também um serviço de acolhimento no albergue Martim Lutero. Ele está de portas abertas. Jaqueline, explica um pouquinho como é que funciona. Tá. O albergue Martim Lutero também, ele existe há mais de 30 anos, né? Nasceu por uma outra necessidade, quando membros da igreja luterana não falavam português e para vir ao médico não conseguiam se comunicar com os médicos. Quando a gente vai para a nossa nova sede em 2008, o serviço social, principalmente do Hospital Santa Rita, sabe que a gente tem um espaço, porque o albergue, diferente da Acácia, ele está mais voltado para o adulto, né? E também com essa mesma demanda, não só pessoas do interior do Espírito Santo, mas também sul da Bahia, norte de Minas, até de Rondônia, né? Também Rio de Janeiro, sim, também essas pessoas, né? Então, o serviço social do Hospital Santa Rita começa a demandar.
E hoje, então, 95% da nossa demanda vem pelo Serviço Social do Hospital Santa Rita, né? Da mesma forma como a CASSE. Por quê? Porque ali eles recebem um diagnóstico, ali tem uma lista de espera, inclusive, de pessoas que só podem começar o tratamento a partir de um espaço para ficar. Porque essas pessoas ou não têm parentes na Grande Vitória, muitas nunca estiveram fora de suas cidades, muitas são analfabetas e têm dificuldade de locomoção sozinhas, né? Então é todo esse contexto muito parecido ali com a CASSE, mas voltado para o público adulto. Mas o albergue tem alguma limitação de idade? Não, nós até já recebemos crianças, nós já recebemos adolescentes, mas neste caso a CASSE, por exemplo, está muito mais preparada com o ambiente, né? Até com as atividades que uma criança tem necessidade de ter no período escolar, né? Então, por isso, normalmente o albergue atende adultos. Legal. Nós preparamos, Ju, alguns depoimentos do albergue Martim Lutero para a gente assistir agora. Vamos lá acompanhar. Eu sou Edneia, sou de Colatina, do interior de Colatina também. E estou aqui no albergue para fazer um tratamento de câncer. Eu sou de Afonso Cláudio e vim para o albergue por um motivo, por causa do meu pai, um procedimento de tratamento de câncer de próstata, então a gente veio para cá. Eu sou Maria Madalena Pancieri, eu sou de Colatina, do interior de Colatina, e eu estou aqui com o meu irmão. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade da gente estar aqui. Está sendo para mim, o meu irmão, uma experiência muito boa, muito maravilhosa mesmo. Que aqui eu falo, chamo as meninas de anjo, porque são todas muito bacanas. Todo mundo, sem exceção de ninguém. Aí a gente fica comovido com as pessoas, mas o que eu tenho que falar do lugar, quem tiver a oportunidade de estar vindo para cá, para o albergue, venha, pode saber que vai estar sendo muito bem acolhido por todos. Graças a Deus eu encontrei esse lugar, que eu estava assim, sem lugar para ficar aqui em Vitória, né? E estamos aqui muito bem, fui muito bem recebido, aqui é bem tratado, as pessoas aqui um ajuda o outro, eu gostei demais e estou gostando. Eles são muito assim, aconchegantes, acolhem as pessoas bem, então isso agrada a gente, ajuda o doente também a se tratar, porque é muito bom. E agradecer mesmo, porque se não tivesse o albergue, né, também possivelmente não conseguiríamos fazer esse tratamento, né. É um tratamento muito agressivo, né, para ir e voltar todos os dias, é muito cansativo. E com o albergue facilita mais. Ele acolhe todo mundo, né, pessoas de longe, de perto, de todos os lugares que vêm. Estão acolhendo, estão recebendo bem, tratando bem, só agradecer. É um carinho, né? Num momento difícil, a gente fica vendo esse vídeo, depoimentos de muitas pessoas. Quantas histórias você já não ouviu lá no Martim Lutero? As pessoas chegam lá muito fragilizadas, né? Como a doutora disse, esse diagnóstico não é fácil de ser recebido. E além do diagnóstico de uma doença onde um tratamento vai ser um período difícil, né? Você tem que sair do seu domicílio, você tem que ficar fora da sua família, no caso de radioterapia, onde as pessoas passam a semana, né? Então as pessoas chegam muito assustadas, assim, né? Primeiro com a doença e depois ir para um lugar que você não sabe onde é. Então, instituições como as que a gente trabalha, o albergue e a CASSE, tem que ter uma mistura assim, muito grande da questão técnica, porque a gente é muito cobrado tecnicamente nas nossas prestações de contas, mas também não serve qualquer pessoa, né? A gente tem que ter um mínimo de empatia com essas pessoas que estão fazendo tratamento. É um período difícil, qualquer palavra tem um peso muito grande e essas pessoas estão tão fragilizadas e elas estão tão carentes de atenção que o pouco que se faz para essas pessoas, que é um direito delas ser bem tratada, né?
Elas mínimo ficam que elas querem, é o mínimo. Você ter um ambiente limpo, organizado, com alimentação. Isso é um direito de qualquer cidadão. É o mínimo que a gente faz enquanto instituição para essas pessoas. Elas se sentem eternamente gratas, né? Então é um público assim, é muito grato pelo serviço que é prestado para eles, né? Pois é, isso é o terceiro setor atuando, que a gente vem aqui falando ao longo dos domingos, né, Paulinha? Exatamente sobre essa atuação do terceiro setor. É um local onde o Estado não chega. Essas instituições, tanto a CAS quanto o Martim Lutero, elas recebem pacientes em tratamento contra o câncer, recebem os seus familiares, serviço esse que o próprio Estado ele não oferece, que os municípios acabam não oferecendo esse apoio às famílias. Então essas instituições são de suma importância no tratamento. E aí de suma importância para toda a sociedade. A gente tem uma reportagem, nós preparamos uma reportagem que explica bem a importância do terceiro setor. Aqui no estado, muitas famílias contam exatamente com o apoio de associações para seguir o tratamento. Vamos conferir na reportagem. O João tem a energia de qualquer outra criança. Eu gosto de brincar, eu gosto de estudar, eu gosto de comer também. É muito bom. Mas precisa de cuidados especiais. A nossa rotina mudou totalmente. Eu trabalhava, tive que sair do emprego por conta do tratamento de João. No início, quando apareceu o caroço, porque o caroço é um dos sintomas, os caroços são um dos sintomas do câncer infantil. Até então eu não sabia, por falta mesmo de informação. Sabia que acontecia com crianças. Mas a gente nunca espera que aconteça na casa da gente, com o filho da gente. A Raíza tirou da experiência de vida uma forma de ajudar quem passa pela mesma batalha. Ela criou uma espécie de diário da cura. Quando eu fui diagnosticada com câncer, eu sempre gostei muito de escrever e eu sempre me encontrei muito na escrita. Então o planner ele veio de uma necessidade minha, na verdade. E eu queria um momento de acolhimento. Eu procurei para comprar, não encontrei e falei, eu vou criar o meu. E foi daí que ele surgiu. As crianças e adolescentes diagnosticados com câncer recebem atendimento no Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória. O local é referência no estado para o tratamento da doença. O tratamento do câncer infanto-juvenil dura ao menos 5 anos. Eu vou falar um pouquinho dos sinais de alerta para vocês agora. Perda de peso ou perda do apetite, que é progressiva e normalmente não tem outra justificativa, palidez cutânea, manchas roxinhas pelo corpo, que normalmente aparecem em locais que não são de trauma, alguns tipos de sangramento. A gente precisa ficar também de olho em crianças que têm muita dor de cabeça e normalmente essa cefaleia está associada a um quadro de vômitos, normalmente pela manhã. Reflexo branco nos olhos, os pais reparam principalmente quando tiram foto e vai ver a foto e fica o olhinho totalmente branco nas fotos, tem que ficar de olho nisso. Parar de andar, ter mais dificuldade para andar, são outros sinais que tem que ficar atento. E seguindo o tratamento desde cedo, as chances de cura aumentam. Que mensagem você daria para uma mãe, assim como você, que está passando por uma situação de descobrir que o filho está com câncer? Que mensagem você daria para ela? Quando a gente recebe a notícia, parece que o mundo da gente vai desabar. Mas a gente não pode perder a fé. A gente tem que acreditar que tem a cura, tem o tratamento existe, às vezes bem perto da gente. Cada dia é uma vitória, assim que a gente conta, e não perca a esperança, não perca a fé jamais. Tem que acreditar e é preciso agir, tem que ter fé. O diagnóstico ele é possível sim, ainda mais quando detectado cedo. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do tratamento, doutora Gláucia? Bom, o câncer infantil, né, ele tem algumas particularidades que o diferem do câncer do adulto, né? Ele não tem relação com fatores ambientais, né, na maioria das vezes, então a gente não consegue fazer prevenção do câncer infantil. Não tem o que a gente possa educar como a gente faz com adulto, né? O câncer de adulto a gente consegue orientar hábitos saudáveis de vida, não fumar e tudo para que não tenha o câncer do adulto. O câncer infantil não existe essa relação, então a gente não consegue fazer a prevenção do câncer infantil. Ainda diferente do câncer de adulto, ele tem uma velocidade de crescimento muito grande em relação ao câncer do adulto.
Mas isso é ruim porque avança muito rápido, mas por outro lado, justamente por causa dessa característica, o câncer infantil responde muito bem à quimioterapia e à radioterapia quando essas duas modalidades de tratamento estão indicadas, né? Então, o que resta para a gente é fazer o diagnóstico naquelas fases iniciais da doença, né? Quando a carga de doença é menor, quando a gente consegue tratar de uma forma mais branda e sem muitas sequelas. 85% das crianças acometidas pelo câncer nos países de alta renda conseguem ser curadas, né? Conseguem a cura, né? E vão viver a vida como se não tivesse tido, né, o câncer, né? E por isso é importante, né, doutora, que eles não parem o tratamento. Como a gente mostrou agora na reportagem, é preciso que eles continuem o tratamento e aí as instituições, elas acabam apoiando justamente para receber essa criança, para que ela possa continuar o tratamento dela. Porque se ela não tem um lugar para ficar, como é que ela vai se deslocar do interior do estado, de outro estado para cá? Acho mais interessante, Ju, é que isso que a gente está mostrando aqui hoje é a força do terceiro setor permitindo, viabilizando o acesso das famílias à saúde pública. Porque como a doutora mostrou para a gente e falou, esse hospital que temos aqui, o Hospital Estadual, recebe pessoas de todo o estado e não só do estado do Espírito Santo, da Bahia e de Minas. Então é uma grande referência. Muita gente que vem para cá. Agora vamos falar, a gente está aqui falando da importância de descobrir logo no começo a doença. A Cássia, inclusive, tem um vídeo que alerta sobre os sinais que aparecem e podem ser sintomas de câncer. Vamos conferir? Manchas roxas, dores nos ossos, reflexo esbranquiçado nos olhos, palidez inexplicada, caroço no corpo, febre prolongada. Os sintomas do câncer infanto-juvenil precisam mais da sua atenção. Na ocorrência de algum deles de forma progressiva, procure um pediatra. Com diagnóstico precoce, as chances de cura são maiores que 70%. A gente voltou com o nosso contato com a doutora. Nós vamos falar sobre esse diagnóstico precoce. A gente tocou aqui em alguns pontos, alguns sinais que os pais podem ficar atentos, né, doutora? O diagnóstico precoce, ele depende de várias coisas, né? Ele depende da rede de apoio, né? Da rede na qual aquela criança está inserida, né? São os pais, né? É a professora, são os tios, né? São os vizinhos, são aquelas pessoas que rodeiam a criança, né? É a rede na qual a criança está inserida. Depende também do acesso dessa criança à atenção primária, né? Então, a mãe reconhece alguma coisa que não está bem com a criança e ela precisa de ter um acesso à atenção primária, né? Pelo menos a atenção primária é a porta de entrada. É o profissional de saúde da atenção primária que vai observar, que vai detectar, né, os sinais e sintomas iniciais da doença e que vai encaminhar, então, para o centro de referência. Os sinais e sintomas do câncer que acomete a criança e o adolescente, como vocês viram no vídeo, eles são sinais que são comuns a doenças que são muito mais frequentes na pediatria. Então, nem sempre um médico, um pediatra, vai pensar, por exemplo, numa leucemia quando está diante de uma criança que está pálida, que está com anemia. Uma coisa que é importante dizer também, que também favorece o diagnóstico precoce, é que o médico da atenção primária, tendo feito a suspeita do câncer, ele não necessariamente precisa confirmar. Para que as coisas agilizem, para que as coisas andem rápido, basta a forte suspeita para que ele já encaminhe para o centro de referência. Então, o centro de referência, ele pode atender uma criança que não tem a confirmação ainda, mas que existe uma suspeita. E aqui, então, a gente vai fazer a investigação mais completa e mais ágil e a gente, então, vai concluir ou descartar o diagnóstico, certo? Tá certo. Olha, vamos para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente continua falando sobre esses sinais, tratamentos e também o apoio de instituições do terceiro setor no tratamento contra o câncer. Até já!
De volta, e hoje o tema do programa é o apoio dado pelas instituições às famílias e pacientes que estão em tratamento contra o câncer. E na nossa roda de conversa está a Ciulan Ribeiro, assistente social atuante de maneira direta com o público da ACACE, além da Jaqueline Custer, que é gerente de relacionamentos institucionais da Associação Albergue Martim Lutero. E pela internet a gente recebe a doutora Glaucia Perini Figueiredo, que é oncologista pediátrica e também conselheira da ACACE. A gente vai continuar o nosso bate-papo aqui, mas vamos falar sobre uma situação que aconteceu recentemente. Com certeza vocês aí de casa acompanharam que o apresentador Tiago Leifert, ao lado da esposa, revelou que a filha de pouco mais de 1 ano está fazendo tratamento contra um câncer raro. A doença apareceu nos 2 olhinhos da menina. Tiago e Dayana descobriram câncer depois de notar pequenos sinais. Vamos ver a reportagem. Demais, Paula. A gente fica, quem tem filho, né? Você ainda não tem, vai chegar lá. Ainda não tem, mas eu já sou tia. Mas já é tia, né? Já sou tia. E a gente fica assim pensando, meu Deus, eu tenho que levar pro meu filho, eu nunca levei. Tem que correr. Só quando nasce que a gente faz o teste, né? Os testes do pezinho, do olhinho e tal, mas tem que levar. É isso aí. Doutora, a gente acompanhando essa reportagem, ficamos assim, preocupados. É importante, percebemos os sinais, é importante correr imediatamente para o médico, né? Sem dúvida nenhuma. O retinoblastoma é um tumor bastante raro, tá? Dentro daquela estimativa de casos no estado do Espírito Santo, a estimativa de retinoblastoma no estado do Espírito Santo é de menos de 5 casos por ano, tá? Cerca de 3, mais ou menos, tá? Isso é estimativa, né? Aquela estimativa lá que o INCA libera, né? Anualmente, tá? O retinoblastoma, particularmente, ele tem um potencial de cura muito grande, né? Nos países de alta renda, né? Quando o diagnóstico é feito precocemente e tudo mais, a taxa de sobrevida é maior do que 95%. O retinoblastoma, ele é um dos poucos tumores na pediatria que a gente consegue fazer o rastreamento, tá? Rastreamento são aqueles exames que a gente faz para detectar a doença naquelas fases bem iniciais. Como é que é esse rastreamento? É pelo pediatra, tá? Então, a criança, quando nasce, ela deve ter o teste do olhinho na maternidade, ou pelo menos dentro do primeiro mês de vida, dentro dos primeiros 30 dias de vida, tá? O teste do olhinho, ele serve para várias coisas, não é só para detectar o retinoblastoma, tá? Mas a gente está falando sobre ele aqui agora. Com o passar da vida da criança, né? Então ela tem alta da maternidade, depois ela vai para o pediatra. Toda criança deve ir no pediatra 1 vez por mês no primeiro ano de vida, tá certo? Isso é o certo, né? Nem todo mundo segue isso, mas o certo deveria ser isso. O SUS deveria proporcionar essa puericultura para todas as crianças, tá? Então, cabe ao pediatra, o pediatra tem que saber disso, ele precisa fazer o teste do olhinho periodicamente, pelo menos de 2 em 2 meses, dentro desse primeiro ano de vida. O pediatra, detectando, né, alguma anormalidade, ele encaminha essa criança para o oftalmologista. Se o pediatra tem dificuldade de acesso ao oftalmo, o pediatra pode encaminhar essa criança com suspeita de retinoblastoma para o centro de referência. Tudo a gente tem que fazer para encurtar o tempo do início da suspeita até o diagnóstico e início do tratamento, né? Agora a gente está falando, doutora, de um câncer que é bem raro, né? Sim. Quais os tipos de câncer mais comuns? E aí vamos falar primeiro das crianças. O câncer mais comum são as leucemias, tá certo? Cerca de 30% mais ou menos do câncer que acomete essa população corresponde às leucemias. Em segundo lugar, vem os tumores do sistema nervoso central, depois os linfomas e depois outros tumores que são menos comuns, por exemplo, tumores ósseos, tumor de partes moles, nos rins, no fígado, né? Retinoblastoma, tá? Que são os menos frequentes. A gente pode falar sobre os sinais e sintomas de cada uma dessas doenças também. É isso que a gente tem que ficar atento, né, doutora? Exatamente a esses sinais. As leucemias, elas se manifestam principalmente de que forma? Palidez, né? Então anemia, a criança fica pálida, a criança que brincava, que tinha uma certa atividade, daí a pouco está mais quietinha, não quer brincar tanto, está mais amuada. Então anemia, né? E todo o cortejo clínico da anemia, né? Como isso aí que eu falei,
manchas roxas sem relação com trauma, né? Isso é por diminuição das plaquetas, né, na medula óssea. A leucemia atrapalha a produção das plaquetas dentro da medula óssea, então a criança tem predisposição a ter sangramento nasal, sangramento na gengiva, hematomas, né? Então manchas roxas sem relação com trauma. Às vezes um trauma bobo provoca um hematoma grande, né? Febre de origem obscura, então é aquela febre de mais de 7, 8 dias de duração que não se descobre a causa, e suspeitar e encaminhar. Em segundo lugar, vem os tumores do sistema nervoso central. Como é que eles vão se manifestar? Tumores do sistema nervoso central, principalmente, são tumores na cabeça, né, da criança, no cérebro, né, dentro, né, da caixa craniana, e um tumor crescendo, né, nessa localização vai dar quais sinais, né, quais sintomas? Pode ser dor de cabeça, essa dor de cabeça pode ser de manhã, mas ela pode ser também ao longo do dia. Essa dor de cabeça ela pode vir acompanhada de vômitos, também pela manhã. Algum sinal neurológico, como que a criança que andava, né, andava direitinho, tinha coordenação motora, ela começa a perder alguma habilidade que ela já tinha adquirido, né? Então a escrita da criança, né, passa a ter alteração na escrita, a mudança no humor, a mudança no comportamento, isso é um sinal de alarme. E, em terceiro lugar, vem os linfomas. Os linfomas são um tipo de câncer que acomete o sistema linfático, e ele se manifesta clinicamente com o aparecimento de gânglios, então de ínguas, que podem acontecer no pescoço, nas virilhas, na axila. Doutora, o que eu estou observando do que a senhora está falando, muitas vezes os pais e até os médicos, eles esquecem de dar voz a essas crianças, né? E a gente não dá tanta atenção, nem para a criança, nem para o que o pai e a mãe estão falando. Então, acho que é importante a gente prestar atenção no que o nosso filho, não no meu caso, porque eu ainda não tenho, mas quem sabe um dia, mas talvez a minha sobrinha, né, prestar atenção no que essa criança, que esse adolescente está falando, né? Tem que se investigar, a doutora já pontuou alguns pontos, né, importantes aqui, os sintomas, os sinais, a gente tem que ficar atento. Agora, a partir do diagnóstico se inicia o tratamento e aí entra toda aquela rede de apoio, né, Paulinha, que a gente vem falando exatamente do terceiro setor. Pois é. Eu queria perguntar para você, Silan, esse monte essa variação desses tipos de câncer, isso interfere no trabalho da casa, nos serviços que são ofertados pela casa? Então, a gente busca prestar um serviço adequado à diversidade e às demandas que essa criança, esse adolescente traz, né, junto com seus pais, no tratamento. As crianças vão para a casa de apoio, né, assim, na medida que elas estão podendo estar lá, né, o hospital libera a saída para a casa de apoio, mediante a um controle de dor, né, essa criança ela está estabilizada, ela pode estar ali, então ela vai para lá com uma certa tranquilidade, né, nesse quadro dela de tratamento, uma certa estabilidade. Pois é, a gente tem algumas características, por exemplo, as crianças estão lá também após um tratamento de uma quimioterapia, às vezes uma radioterapia, e muitas vezes elas ficam debilitadas dois dias após. Isso. E aí tem essa atenção especial também, porque lá tem uma gama de funcionários, né, de profissionais que atuam para ajudar. A alimentação é adequada, né, a gente observa, se não está comendo um determinado tipo de alimento, a nutricionista busca orientar, né, ouve bastante essa mãe, que é muito importante, o que essa criança gosta mais de comer, né, e dentro dessas possibilidades a gente vai fazendo, a gente fala que é o comer com afeto. O que você faz lá na sua cidade, que ela gosta, aí ela ouve, analisa esses nutrientes e aí desenvolve um cardápio especializado para essa criança. Então todo o tratamento, né, é feito com esse cuidado, com esse olhar de acolhimento e de cuidado o tempo todo. E olha, a gente está mostrando algumas imagens, inclusive vocês viram aí da Cássia, e eu já tive a honra de estar algumas vezes, fazer reportagens lá na Cássia, e é realmente um trabalho muito importante. Você está vendo, não é só a cama para dormir e o prato de comida, não. Eles têm um trabalho, por exemplo, tem vários projetos, eles têm oficinas que desenvolvem com a criança, tem uma brinquedoteca muito boa lá, que nessa brincadeira se desenvolvem também a coordenação motora, né? Ajuda também no tratamento, porque uma criança feliz, a nossa cabeça ajuda muito, né? Eu sempre escuto os profissionais, a doutora pode até confirmar isso, porque o nosso emocional, ele conta muito. Então, se a criança está feliz, se ela está bem acolhida, se ela está ali se divertindo, a chance dela de se curar, ela acaba aumentando.
Com certeza, né? Então, assim, a gente busca um dia de cada vez, né? A gente trabalhar com eles um dia de cada vez, né? Hoje eu estou feliz, hoje eu posso estudar, hoje eu estou brincando. Então, a gente procura trazer essa rotina mesmo estando numa casa de apoio. Melhorar essa qualidade de vida do mesmo pessoal estando que tá numa lá. casa de apoio, né? Exatamente. Que como a nossa colega falou, né? São regras diferentes, são pessoas diferentes que eu nunca vi, de regiões diferentes. Mas naquele momento ali eu estou bem, né? Eu consigo estudar, eu consigo brincar, né? Então a gente procura trabalhar essa rotina, né? Trazer essa rotina para essa criança. E olha, a gente tem um depoimento da Josiane e também Josiane, que é mãe do Leonardo Henrique, de 16 anos. Ele foi diagnosticado com um tumor cerebral. Os dois receberam apoio na CAS. A gente tem um vídeo. Sou a mãe do Leonardo Henrique, que tem 16 anos. Ele foi diagnosticado com um tumor cerebral. Infelizmente, esse tumor foi feita a biópsia e veio dar positivo, né, para o câncer maligno. Há um tempo atrás, uns 8 meses atrás, ele começou a sentir dores de cabeça e vômito. Levei em vários médicos e não foi descoberto. Até ele começou a perder a visão, parou de andar e até chegar a descobrir o tumor. Então, quando descobriu o tumor, que veio o diagnóstico, esse tumor foi retirado 70%. Temos que fazer a químio, a rádio. Então, somos de Colatina, mandaram a gente pra cá, pra Vitória. Fiquei perdida, né? Porque eu falei, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer em Vitória, meu Deus? Só que a assistente social do hospital me falou da CAS. E aqui eu fui muito bem recebida, eu e meu filho, muito. Tudo aqui trata a gente com muito carinho, muito amor. Leva para fazer exame, busca, leva para o hospital, busca. Então, assim, tá sendo uma mãe pra gente, pra mim e meu filho, porque estamos de longe, então seria muito difícil se não fosse a Cássia. Só tenho a agradecer. Tá aí, olha, o apoio que essa mãe está recebendo, o filho em tratamento. A Silvana estava contando pra gente que ele está numa situação delicada, né? Então, assim, se adapta à condição de cada paciente em tratamento ali, né? Ele, por exemplo, né, ele e a mãe não podem sair do quarto, né? Ele está acamado, o quarto é todo adaptado, tem TV, esse quarto específico que ela está. Então, a gente procura fazer que ela participe da rotina da casa. A alimentação é servida no quarto, né? Então, assim, no período escolar, ele vai ter um tablet lá, então o professor vai orientar lá no quarto. Então, assim, para a mãe não perder a rotina, a gente faz atividades via remota, né? Através de ligação de WhatsApp ou de vídeo, e ela participa do quarto. Então, assim, o tempo todo tentando integrá-los, né, nessa rotina. Participa de oficinas, está sempre interagindo também. Isso, precisa, né? Precisa, claro. A gente procura trabalhar essa rotina com eles diante da necessidade que eles estão apresentando. De cada um, né? De cada um. E como é que é lá no Martinho Lutero? Ele fala um pouquinho também dessa acolhida. Existem situações, né, pessoas diferentes ali e em tratamento também diferentes, né? Sim. A limitação das pessoas lá é mais física, no sentido de estar acamado ou não. A maioria não está acamada, né? Então são pessoas que ficam ali na semana para o tratamento de radioterapia. O transporte entre o albergue e o hospital Santa Rita, na verdade, é uma parceria que a gente tem com o hospital. Então, atualmente o hospital faz esse transporte, né? E também a gente tem uma rotina lá com alguma atividade para que as pessoas possam também ocupar o seu tempo durante o dia, para que elas possam se integrar umas com as outras ali naquele ambiente. É interessante dizer que nas instituições as pessoas se ajudam muito, né? Claro. Elas sabem exatamente o que a outra pessoa está vivendo, então um fica cuidando do outro. Olha, né, as meninas normalmente percebem, a assistente social, a psicóloga, as meninas que estão mais à frente com eles, mas eles ficam muito atentos uns com os outros também, né? Ele não comeu direitinho, então também essa questão da alimentação, às vezes é um alimento que ele adora, mas que está muito enjoado em função do tratamento. Foi dito muito a palavra cuidado, né? Eu acho que essa é uma palavra muito forte, assim. A gente, nessas casas de apoio, o que a gente precisa é cuidar dessas pessoas direitinho, assim, ter esse olhar especial, essa atenção. Cada indivíduo é único e os dias são diferentes, né? São muito altos e baixos. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mais depressivo, mais triste, porque eu estou longe da minha casa, porque eu estou um pouco desanimado com o tratamento. Então,
como a Ciulan disse, dia após dia, e a gente nas casas de apoio tenta dar esse suporte ali, tenta entender qual é o momento daquela pessoa naquele dia e tentar levar um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado para eles. Com certeza. Vamos pro intervalo e já já a gente vai trazer mais histórias de superação. É um instante só. De volta com o especial Eu, Você, Nós e o Terceiro Setor. E a gente segue aqui falando sobre acolhimento aos pacientes em tratamento contra o câncer. E agora você vai conhecer uma história de superação da Samila e da família dela. A adolescente descobriu o câncer quando tinha 13 anos. Quando a Samila começou a reclamar de dores nas costas, a mãe achou que fosse um problema nos rins e levou a filha ao médico. O diagnóstico de leucemia foi um choque para a família. Foi um susto para todo mundo, né? Ninguém espera isso, né? Que isso venha acontecer na família da gente, né? Um dia eu estava bem, no outro dia eu estava no leito de hospital. Apesar do susto, Samila não se deixou abater. Eu reagi bem. Eu não me deixava me abalar, porque ia ser pior para mim. Desde então, a adolescente de 14 anos que mora em Marataízes, no litoral sul, faz o tratamento pelo SUS em Vitória. A assistência que recebe da Associação Capixaba contra o Câncer Infantil, a ACACE, possibilita que ela tenha hospedagem na capital, além de transporte para realizar o tratamento. A gente não tem condições de estar pagando um lugar para ficar, carro para ir para 2 hospitais, né, que é o HPM para Santa Rita. Nossa Senhora, isso aqui é tudo de bom na vida da gente. A ACACE garante também que as crianças e adolescentes em fase de tratamento continuem os estudos de forma remota. Uma estrutura que faz a diferença e que existe graças a uma rede de apoiadores. Entre os parceiros está o Instituto Américo Boaz. Nós temos suporte de doações de pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? Então é mobilizando a sociedade que a ACACE consegue manter esse suporte, né, no tratamento ao câncer. Isso é só uma fase e cabelo cresce de novo e você fica até mais bonita, careca. Significa que você é uma pessoa forte, guerreira. E eu tenho muito orgulho de mim por causa disso. Eu editei essa matéria e fiquei emocionada de assistir. Ela termina assim com uma mensagem tão positiva. Isso é só uma fase. A gente tem que acreditar, né, Paulinha? Vai dar certo. Eu acho que isso é o mais importante. Se a gente não acreditar, a coisa não anda, né? E eu acho que é exatamente isso que a ACACE passa para os pacientes, para o público que recebe. Sim, a gente procura estimular aí, né? Sempre de portas e corações abertos, né? Que foi um lema da nossa campanha. Estimular a família a acreditar e que tudo passa. Tudo né? é fase. Tudo é fase, né? E o importante é eles se apegarem no que é mais importante, né? O mais importante, embora tenha um diagnóstico, não é a doença, o mais importante é o sujeito. Sim. O mais importante é a família, o mais importante é eles estarem juntos, né? E fortalecer esses vínculos, né? Muito importante nesse processo de tratamento. Então é isso que a gente queria deixar de mensagem aí para todo mundo, né? Estejam atentos, estejam sempre disponíveis. Nós estamos muito disponíveis à ACACE, né? Mesmo que você não tenha o diagnóstico, mas queira conhecer mais, nós estamos lá de portas e corações abertos para todos da sociedade que desejarem conhecer um pouco mais. E também quem quiser pode ajudar. Pode e deve, gente, é importante. Como fazer uma contribuição? Então, nós temos, né, a ACACE, o site da ACACE, nas redes sociais, né, todos os caminhos aí para as pessoas fazerem a colaboração, né? O nosso lema, colaborar transforma vidas. Você pode colaborar doando seu tempo, você pode colaborar doando, né, ou em espécie, ou produtos. Você pode colaborar, né, informando, conhecendo, informando. Então é muito importante a participação de todos na luta contra o câncer. A ACACE, inclusive, tem o bazar da ACACE também. Sim, então, se é uma das formas, né, de captação de recursos da ACACE, de mobilização de recursos, né, a gente chama de loja, né, a loja colaborativa. Então a pessoa também pode doar, né, produtos, roupas, né,
Então, a nossa porta de entrada na casa para doação é a loja. Então, estamos lá disponíveis de segunda a sexta em horário comercial e também nas redes sociais. E o Martinho Lutero também a gente pode ajudar esse trabalho? Claro, assim como todo o terceiro setor, né? A gente depende, na verdade, de parcerias, né? Que são com pessoas físicas, com pessoas jurídicas, com órgãos governamentais. Assim como a ACACE, também temos um bazar beneficente, né? Então qualquer tipo de doação para nós é muito importante. E é isso é o terceiro setor, né? Essa diversidade de prestação de serviço nós estamos aqui muito felizes de estar mostrando um pouquinho desse segmento de instituição, né? E nessa oportunidade que esse programa aqui está trazendo de divulgar esses trabalhos tão importantes que são feitos aqui pelo terceiro setor. Legal, obrigada, Jaqueline. Doutora Gláucia, qual mensagem a senhora acha que é importante deixar para o público nesse momento? O Hospital Infantil é o único centro do SUS para tratamento de crianças e adolescentes com câncer no estado do Espírito Santo. Nós recebemos cerca de 100 a 110 casos novos por ano. Desses, a maior parte é de fora da Grande Vitória, né? Então eles residem no interior do estado ou no sul da Bahia. Dependendo do grau da leucemia, o tratamento é mais intensivo, então essas crianças têm que ficar em Vitória, nem sempre precisam ficar no hospital, mas não podem sair de Vitória, não podem voltar para suas cidades, porque em algum momento precisam voltar imediatamente para o hospital, né? Então às vezes estão numa situação que precisam voltar imediatamente. Então, sem a ACACE, a gente não conseguiria tratar boa parte dessas crianças, acredito que mais de 90%, tá? Quem é que tem condição de pagar um hotel, de alugar um apartamento para poder se instalar em Vitória com a família, enfim, né? Sem a ACACE, sem o apoio social, tanto de hospedagem quanto todo o resto que a ACACE faz, a gente não conseguiria, infelizmente, tratar essas crianças. E felizmente a gente tem a ACACE e consegue, né? Bom, eu queria agradecer ao convite, né? Eu queria agradecer e parabenizar por essa iniciativa de vocês. Eu acho que ações como essas é que educam, ajudam a educar a população e, por que não, o profissional também da saúde, né? E dessa forma ajuda a fazer com que essas crianças cheguem mais precocemente no nosso serviço e que a gente, então, consiga a cura com mais frequência, né? Então, eu acho que eu queria agradecer, né, a vocês e deixar, então, essa última mensagem aí, tá bom? A gente que agradece, doutora Cláudia, muito obrigada pelo bate-papo, por todos os ensinamentos. Aqui hoje, um ótimo domingo para você, viu? Sillan, Jaqueline, obrigada também pela presença de vocês, foi um prazer recebê-las aqui, parabéns pelo trabalho nas instituições. A doutora falou aqui agora, né? Se não tivesse a ACACE, como que essas crianças se tratariam? E se não tivesse Martinho Lutero, como esses pacientes se tratariam? Então, parabéns pelo trabalho de vocês e que ele continue por muito tempo, viu? Muito obrigada. A gente que agradece. E muito obrigada pela sua companhia também. O especial Eu, Você, Nós e o Terceiro Setor fica por aqui. Um ótimo domingo para você. Bom domingo, Paulinha. Obrigada, Ju. Bom domingo para você. A gente se vê semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.